estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Programa com Carlos Martins Nabeto, falando da igreja primitiva e os fundamentos. Já iniciamos pelos bíblicos e depois continuamos os fundamentos da igreja primitiva para saber, e essa sucessão apostólica, e esse ministério de Pedro, sempre foi assim na igreja? É isso que ele está explicando para a gente. Quero lembrar rapidinho que está iniciando hoje aqui na nossa Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, a campanha Aumenta a Minha Fé. Sempre que a gente tem uma campanha aqui na nossa emissora, geralmente a gente tem dois objetivos. Um é sempre o espiritual, né? Aumenta a Minha Fé é baseada no início, justamente no primeiro dia, da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E o objetivo é justamente a gente aumentar cada vez mais a nossa fé, aprofundar nos ensinamentos da fé. Essa campanha tem duração de 2 meses. E os nossos associados, que estão acostumados a colaborar aqui conosco mensalmente, receberam 2 boletos esse mês. Pois justamente um dos boletos é para manter nossos gastos mensais, que você colabora aqui com a gente mensalmente, recebe a sua revista Brasil Cristão, tanto o gasto de correio, de manutenção, com os funcionários aqui da casa, tudo mais, você que nos ajuda a sustentar. Mas esse segundo boleto é um boleto para expansão, porque nós precisamos expandir justamente num ponto específico aqui do nosso trabalho, que tem a ver com as repetidoras. As repetidoras justamente é onde o sinal da nossa emissora vai chegar em sinal aberto por diversas cidades espalhadas pelo Brasil. E para atingir isso, não é barato, né? É tecnologia, a gente tem prazos a cumprir, senão a gente pode pagar multa. Mas para que a gente consiga atingir esses objetivos, a gente está fazendo um esforço nessa campanha. Como eu disse, sempre 2 objetivos. Um é o espiritual, a gente lembrar que é aumentar a nossa fé, e o segundo é prático, quando a gente pede a sua ajuda de maneira ainda mais contundente durante essa campanha. Se você ainda não é sócio, ou se você quiser mais informações sobre a campanha que a gente está iniciando hoje, liga para a gente, pergunta para os nossos atendentes de que maneira você pode nos ajudar. Eu fico aqui o nosso convite mesmo para todos os nossos amigos telespectadores que gostam do programa Eclésia, que gostam de receber os ensinamentos do programa Eclésia, que possa nos ajudar a manter não só esse programa, como toda a nossa emissora no ar. E é justamente dessa maneira, você se associando, você entrando conosco nesse tipo de ajuda, como nessa campanha, é que você permite que a gente continue fazendo o nosso trabalho, tá bom? Então liga para cá, tire suas dúvidas, olha, como é que eu faço para ajudar? Eu ainda não sou sócio, posso ajudar? Olha, nossos atendentes vão te orientar certinho, tá bom? E a gente inicia então essa campanha, se Deus quiser, a gente vai viver bem esse momento. Eu tenho certeza que sempre o nosso associado, mais uma vez, vai entender o nosso recado e vai nos ajudar. Deus lhe pague para você que nos ajuda mensalmente, viu? Muitíssimo obrigado. Nabeto, antes da gente continuar aqui, a gente falou um pouquinho então do início das bases bíblicas. Muitas perguntas estão chegando para a gente, você continua mandando aqui, na medida do possível a gente vai tentar responder o que tiver a nosso alcance, que for aqui na nossa pauta. A gente falou de todo o período antes, ou de uma parte do período antes de Constantino, que já que Constantino, em 313, que ele fez aquele chamado Edito de Milão, a paz de Constantino, parou um pouco a perseguição na igreja. Eu queria que você falasse para a gente nesse bloco, que é o último bloco que a gente está no programa Eclésia, de outras citações depois desse período, depois de Constantino, né, dividindo ali um antes e um depois. Mas antes, vamos responder a pergunta aqui da Edith de Lambari, que ela fez a pergunta justamente, já que ela viu que nós mostramos o seu livro. Mostra aí para a gente de novo, por favor, Bruno. Um livreto sobre a infalibilidade papal. Está aí, onde o Nabeto tentou entrar numa área espinhosa ali para refutar algumas mentiras sobre a infalibilidade papal. Esse livro é da editora Clube de Autores, que é uma das obras do Nabeto. E a pergunta direta, né, se o Papa é infalível em qualquer circunstância, eu acho que é curiosidade de muitas pessoas. E aí, o Papa é infalível em tudo? Não. A definição do Concílio Vaticano I, ela não coloca uma infalibilidade total em todos os assuntos, em todas as matérias, em todas as circunstâncias. Não é isso. A infalibilidade ela está restrita nos pronunciamentos solenes, né, chamados ex cátedra, e também existe aqueles outros pronunciamentos que não são ex cátedra, mas que cabe ao católico aceitar. Ex cátedra significa da cadeira, da autoridade. Da cadeira, da autoridade. Tá, entendi. O grande problema é que existe uma grande confusão em achar que, como o Papa ele é infalível, então ele não pode pecar. Veja, não é isso. Infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. Certo. Tanto não tem a ver com impecabilidade
que o Papa se confessa. É verdade. Todos os papas se confessam. E por que os papas se confessam? Porque eles não são infalíveis? Não, porque eles são pecadores. Né? Agora, quando ele está fazendo um pronunciamento especial, ele está fazendo um pronunciamento em que o Espírito Santo, né, um dom especial do Espírito Santo, concede esse dom da infalibilidade. Ele não erra nesse tipo de pronunciamento. Que diz respeito sempre à fé e moral, né? Exatamente. Está restrito sempre à fé e moral. Quer dizer, o Papa pode errar no sentido... Ele pode falar alguma coisa errada no sentido de economia, geografia, história, futebol. Ele pode errar sobre qualquer desses assuntos. Agora, no que diz respeito à fé e moral, quando ele vai fazer um pronunciamento diante da sua autoridade, num documento oficial, aí nesse caso ele não vai errar porque o próprio Cristo garantiu essa assistência do Espírito Santo até o fim dos tempos, não é por aí? Exatamente. E é interessante também observar com relação a essa questão, é que mesmo fora da Igreja Católica, quando você vai observar, quando você considera o conceito de revelação, em que você tem a Bíblia, a tradição e o magistério da Igreja, e o Papa faz, né, a sua intervenção dentro dessa ordem do magistério, certo. Você não consegue encontrar papas hereges. Não é possível encontrar uma heresia em nenhuma proclamação oficial de um Papa. Exato. Isso é algo que chama muito a atenção também. Bacana, muito interessante. Respondendo então sua pergunta, nosso telespectador que mandou para a gente. Bom, vamos continuar para a gente avançar um pouquinho nesses minutos que nos faltam nesse último bloco, para a gente ver outras citações. Vamos fazer o seguinte, ô Bruno, põe para a gente aí, prepara para a gente que eu já vou chamar a 17, que é o seguinte, eu estava falando agora há pouco, no bloco anterior, para ficar bem claro que isso aqui é uma coisa que confunde um pouco as pessoas de maneira geral. Constantino, 313, a paz de Constantino, parou a matança. Ano 380, Teodósio institui oficialmente o cristianismo como religião do Império. Em 313, quando Constantino fez essa proclamação, é chamada Edito de Milão, é essa proclamação da paz de Constantino. Mas tem também o chamado Edito de Tessalônica, que é justamente o Teodósio, esse imperador, na sequência de Constantino, que, como eu acabei de dizer, proclamou oficialmente o cristianismo como religião do Império. Desse Edito de Tessalônica, o Nabeto trouxe aqui para a gente uma citação, eu queria que o senhor comentasse na sequência, é a 17. Põe para a gente aí, por favor, Bruno, para a gente ler isso aí, que é direto de Teodósio, do Edito de Tessalônica. Está lá, ó. Então esse é o imperador Teodósio falando, não é isso, Nabeto? Isso. Queremos que todos os povos, governados pela administração da nossa clemência, ou seja, por ele, que era imperador, professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como pregou ele próprio, e que, evidentemente, que professam o pontífice Dámaso, o bispo de Alexandria, chamado Pedro. Então, está aí o imperador Teodósio, aquele que instituiu como religião oficial do Império, fazendo referência de maneira respeitosa a duas figuras. Primeiro, ao próprio Pedro, aliás, três, que o bispo também é citado ali. Ao próprio Pedro e ao sucessor da época, que é o Papa Dámaso, é isso, Nabeto? Isso mesmo. Isso aí demonstra que, entre outras coisas, não é o Império que cria a Igreja Católica. Né? Então, quer dizer, não é com este ato em que o cristianismo torna-se a religião oficial do Império que a Igreja Católica é fundada. Ao mesmo tempo, não é com o Edito de Milão, com Constantino, que a Igreja Católica é fundada. Isso demonstram os sucessores anteriores a Constantino, que já existia. Né? Agora, isso demonstra o reconhecimento do Estado com relação ao respeito que o apóstolo Pedro e os sucessores do apóstolo Pedro detêm. Por exemplo, Constantino. Constantino, ele ofereceu diversos presentes ao bispo de Roma, entre eles a Basílica de São João do Latrão, né, que é, de fato, a sede episcopal do bispo de Roma. Ele
ele fez algo que também era impensável para a mentalidade pagã da época, que foi a construção da primeira Basílica do Vaticano. E o que ele fez? A Basílica do Vaticano está numa colina. E aquela colina, do outro lado do Tibre, era utilizado como cemitério. O que ele faz? Ele manda aplainar por cima do cemitério. E é aí que é construída a Basílica do Vaticano. Tanto é que na década de 1960, quando é feita a descoberta dos ossos de São Pedro... Foi uma escavação iniciada por pedido de Pio XII, se não me engano. Isso, e olha que interessante. Qual é o termo que a gente escuta? Escavação. Quer dizer, não se tratava de um cemitério primitivo que estava ali num túnel, né? Não, foi uma escavação. Por quê? Porque foi aplainado por cima dos túmulos. Isso daí deixou os pagãos da época ficaram horrorizados, porque isso daí demonstrava uma impiedade danada, né, para a mentalidade pagã. Mas por que Constantino resolveu aplainar sobre o Vaticano? Porque era ali que estava concentrado o túmulo de São Pedro. Aliás, tem aquela famosa expressão que lá foi encontrada. Explica pra gente o que é o Petruzene que lá foi encontrado. Isso aí foi encontrado agora na escavação da década de 1960, que significa Pedro está aqui. Petruzene significa Pedro está aqui. Isso, Pedro está aqui. Quando foi feita a escavação, a grande pergunta é, aonde está o túmulo de Pedro? Como a terra tinha passado por cima dos túmulos, aonde que está o túmulo de Pedro? A escavação permitiu a localização, porque os grafitos, né, as escritas que as pessoas foram escrevendo em cima do túmulo do apóstolo conseguiram demarcar exatamente a localização do túmulo de São Pedro. Que é justamente abaixo do túmulo da atual Basílica de São Pedro. Exatamente. Né? Quer dizer, do ponto de vista geográfico, ninguém tem mais dúvida. Não há como duvidar. Era ali que tudo aconteceu e é lá que continua acontecendo. É ali que continua acontecendo. Muito interessante. Só um rápido comentário aqui sobre Teodósio, porque a gente falando nessa relação do imperador com a autoridade da igreja, isso que você falou agora há pouco é muito interessante. Não dá para criar uma fé, uma igreja, ainda mais com a tradição de 2000 anos, como a gente está provado hoje, na canetada, né? No ponto de vista, vou fazer uma lei aqui, vou criar uma igreja, pronto, durou 2000 anos. Isso é impossível, né? Aconteceu muita coisa antes, durante aqueles impérios e depois, é claro, como a história demonstrou. E Teodósio, rapidamente, sim, que foi justamente esse imperador na qual a gente estava comentando do Edito de Tessalônica, que permitiu, não só permitiu, como instituiu como religião oficial do Império, mesmo ele sendo imperador, e mesmo após ele ter feito isso, ele ainda teve um episódio interessante, porque houve um conflito diretamente com Santo Ambrósio. Né? A autoridade dele enquanto imperador era submissa ao bispo, mas o que ele fez? Ele tentou entrar na igreja de Milão com Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, que era bispo daquela igreja, falou assim, não, meu filho, aqui não, aqui tem bispo, aqui quem manda sou eu. O que o Santo Ambrósio fez? Excomungou Teodósio. Olha só, o imperador que instituiu a religião oficial do império, sendo o cristianismo, foi excomungado por um santo da igreja, Santo Ambrósio. Isso durou 8 meses, porque nesses 8 meses, Teodósio se arrependeu, fez todo o rito de penitência da época, que era se cobrir de cinzas, de saco de penitência, não é isso, Nabeto? Muito mais rigoroso, né? Um costume um pouco diferente do que a gente tem até hoje, até na confissão. E se apresentou, 8 meses depois, arrependido a Santo Ambrósio, pedindo, então, a reconciliação, esse sacramento da confissão. Só então que ele voltou à comunhão, justamente com a igreja, e ainda diz, eu entendi a função de um bispo agora, depois de conhecer Santo Ambrósio. Para dizer o quê? A autoridade do imperador existia? Sim. Ele poderia inventar uma fé dessas proporções na canetada? Não. E, no caso, Teodósio entendeu de maneira até um pouco dolorosa com Santo Ambrósio, mas a igreja ortodoxa, se não me engano, considera São Teodósio santo, não é isso, Nabeto? Você tem essa informação? Não tenho. Eu tenho a impressão que algumas autocéfalas, igrejas independentes ortodoxas, consideram ele como santo. Mas dá para dizer o quê? Para resumir a história aqui, que é o que é importante para a gente, não daria para ser na invenção, na canetada. A coisa é muito mais profunda e mais longa. Né? Sim, e não poderia ser também na canetada por um fato muito simples. Milhares de cristãos perderam a vida, né, durante as perseguições. E não é
racionalmente concebível que cristãos que morreram, tornaram-se mártires, defendendo aquela fé, após a regularização, seja por Constantino, que apenas deu a tolerância, seja por Teodósio, que reconheceu a religião cristã como religião do Império, não é concebível que esses cristãos que foram confessores da fé admitissem qualquer tipo de modificação naquele tipo de cristianismo que foi professado desde o início. Impossível, né? Não tem Impossível. como recorrer. Ô, Nabeto, a gente não tem muito mais tempo, mas eu queria que pelo menos em um minutinho você fizesse um comentário, 1 ou 2 minutos, antes da gente ler mais 2 ou 3 citações e terminar o programa, das igrejas orientais, né? Porque nós sabemos de toda a questão do cisma, é um assunto longo, mas assim, como é que entre os orientais era visto essa primazia de Pedro? Tá. Bom, os orientais, eles, de certa maneira, o grande problema dos orientais dá-se principalmente com a criação do Patriarcado de Constantinopla. Né? Que o Patriarcado de Constantinopla é visto como a nova Roma, porque é justamente aonde está o imperador do Oriente. Certo. Então, nós temos 2 concílios, o concílio de Constantinopla primeiro e o concílio de Calcedônia, o primeiro de 381, da época de Teodósio, o segundo de 450, em que vão, através do cano número 3 e através do cano número 28, respectivamente, colocar Constantinopla como a segunda após Roma. Certo. E isso aí vai gerar um conflito com os patriarcados de Antioquia, que também foi sede de Pedro, né? E o patriarcado de Alexandria. Certo. Isso daí vai gerar, obviamente, depois, mais lá para o século II, com Fócio, e depois com o cisma de 1054, Miguel Cerulali. Você só citou Fócio século VIII, né? Isso. Acho que você falou século II, você deve ter se Não, enganado. 8. Desculpa, eu entendi Isso. errado. Então, Fócio, século VIII, Isso. cisma 1054, Isso. Miguel Cerulário era o patriarca... O patriarca oriental. Oriental, isso. Né? O patriarca de Constantinopla. Isso daí vai trazer, mas principalmente a partir de Fócio, vai trazer uma grande discussão com relação à parte da primazia jurídica, jurisdicional. Certo. Né? Eles não querem que o Papa, né, que o bispo de Roma interfira na parte de jurisdição dos direitos das igrejas orientais. Certo. Né? Mas existe algumas citações demonstrando que existia o costume de um bispo, por exemplo, que fosse destituído, recorresse ao bispo de Roma para ser restituído ao cargo. Mais uma vez, a primazia, claro. Isso no século IV, século V. Certo. Né? Bom, de todas essas discussões e o cisma que gerou, uma coisa também a gente pode deixar claro. O cisma gerou também com alguém que tinha primazia do outro lado, vamos dizer assim, que era o próprio Papa. Né? O episódio do cisma do Oriente é grande, a gente não vai conseguir resumir aqui agora, quem sabe a gente faz um programa só sobre isso. Mas hoje, em que pé que se encontram as igrejas orientais? Existem 14 igrejas que continuam ortodoxas, que continuam só no bispo e não tem relação com o Papa. Apesar da sucessão apostólica existir, não é lícito que a gente, como católico, possa receber a comunhão lá, a não ser em caso de perigo de morte, por exemplo, ou da ausência de uma igreja católica na região que você mora, de repente num país onde não tem a igreja católica, né? Ou tem dificuldade daquela região, aí sim. E existe 24 igrejas ao todo, chamadas sui iuris, que, ou seja, de direito próprio, na qual uma delas é a igreja latina, 98%. E existem outras, dentro dessas 20, eu falei 24, uma é a latina, 22 que tem um ramo ortodoxo e um ramo católico, e uma que é a igreja maronita, que nunca teve ramo ortodoxo. Ou seja, existem as igrejas orientais ainda até hoje, com comunhão com o Papa, seguindo as tradições orientais que não morreram, porém também não são igrejas ortodoxas. Mantém a tradição e continuam católicas. Esse assunto também é longo, mas tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, porque afinal de contas a primazia sempre está lá de novo do Papa. E é interessante observar que essas igrejas, né, que constituem ramos orientais católicos, elas reconhecem não apenas
a primazia de honra do bispo de Roma, como também a primazia jurídica, né? A primazia jurisdicional. Tanto é que existe o Código de Cânones das Igrejas Orientais, que foi promulgado por quem? Pelo Papa. João Paulo II. João Paulo II. Logo depois da promulgação do mais atual Código de Direito Canônico, também teve esse adendo para as igrejas orientais, não é isso? Exatamente. Grande João Paulo II, São João Paulo II. Exatamente. Bruno, põe para a gente aí, por favor, a citação de Damaso I. A gente está terminando aqui o programa, mas vamos um comentário rapidinho para essa citação aí, que é o seguinte. A Santa Igreja Romana está colocada à frente de todas as igrejas nas decisões de conciliar a paz entre outras igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, pois recebeu a primazia da voz evangélica. Papa Damaso I, decreto 3. Isso é uma declaração pós-Constantino, naquilo que a gente estava terminando aqui o nosso programa. Existe aqui, então, a prova antes e depois de Constantino. A prova antes e depois de Constantino. Isso daqui, quando? Na época de São Jerônimo, né? do Papa Damaso. Então, nós estamos aqui ainda no século IV. Vamos colocar a última agora, então, justamente de São Jerônimo, que eu acho que é a última que dá tempo da gente comentar aqui. A 26, põe para a gente aí, por favor, Bruno. São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia, chamada Vulgata, e ele disse essa frase interessante aí: estou com quem estiver unido à cátedra de Pedro. E aí, por que São Jerônimo disse isso? É interessante observar que São Jerônimo, ele tinha uma personalidade muito forte. Certo. E São Jerônimo foi, inclusive, expulso de Roma, né? Embora ele tenha sido secretário de Damaso, ele tinha muitos inimigos em Roma. E ele foi para onde? Ele foi para Jerusalém. Foi lá que ele praticamente traduziu toda a Bíblia. E veja, ainda sofrendo um monte de injustiças, o que ele fica? Né? Com quem que ele fica? Ele fica restrito ao Papa. Então ele reconhece a cátedra de Pedro. Está claro que é o sucessor de Pedro. A cátedra é cadeira. Né? Estando ele em Jerusalém, no Patriarcado de Jerusalém, de certa maneira. Quer dizer, estava lá numa dessas sedes das igrejas orientais, mas a comunhão dele era plena justamente com a figura do Papa, e está claro isso. Não é à toa que é doutor da igreja, né? Doutor da igreja. Acertou. Nabeto, olha só, foi uma alegria ter recebido você aqui. Eu queria que esse programa tivesse durado pelo menos 1 hora a mais para a gente continuar. Teve várias outras citações aqui que a gente não teve tempo de entrar nelas, porque o assunto é interessante. Mas nosso objetivo, eu acho que de certa forma nós cumprimos, que era mostrar algumas citações da igreja primitiva, provando, deixando claro que essas fontes são sólidas para quando a gente quer buscar o entendimento e a afirmação da nossa fé de que o papado é algo ininterrupto. O Papa Francisco é o Papa de número 266 e o número 1 é Pedro. Né? E nessa história, essa sucessão é ininterrupta, isso a gente vai buscar em toda a história da igreja. Por que a gente escolheu o período da igreja primitiva? Porque o Nabeto é especialista na igreja primitiva, mas a gente poderia fazer o mesmo programa da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Recente, aqui pós-moderna, enfim. A gente tem a prova bem clara desses 2000 anos de cristianismo. Mas quando está mais longe, está mais distante, esse tipo de fonte, a gente requer ajuda no especialista, como foi o seu caso, na qual a gente agradece muito aqui a tua presença. Outro programa do Nabeto você pode procurar lá no nosso site, rs21.com.br, o portal da Rede Século XXI. Acha lá a página do programa Eclésia, todos os programas estão disponíveis, inclusive o outro programa que fizemos com o Nabeto, falando sobre a Bíblia e a relação com a igreja primitiva. Nabeto, muito obrigado pela sua presença, espero que não demore muito a sua volta, para em outra oportunidade a gente contar com a tua ajuda aqui no programa. Foi uma alegria te receber aqui hoje. Eric, eu agradeço novamente o convite da Rede Século XXI, fico muito feliz por esse tipo de programa que a rede leva ao ar. Né? Agradeço muito a recordação do meu nome e espero que todos os telespectadores que que presenciaram que acompanharam conosco, acompanharam conosco o programa, né? Tenham uma santa paz em Cristo. Valeu, Nabeto, obrigado e até a próxima. Na semana que vem a gente tem a honra de receber um bispo aqui. Pode falar qual é o bispo, Bruno? Dom José Falcão. Dom José Falcão estará conosco aqui. Ele que é apresentador aqui também da Rede Século XXI, na semana que vem estará conosco falando sobre a prefiguração da Igreja Católica. Vamos entender o que significa isso na semana que vem. Espero vocês, boa semana, até lá. Tchau, tchau.